Olá pessoal, boa noite a todos os amigos aqui do Núcleo Espírita Caibar Schutter. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu digo isso pela segunda vez, que a primeira eu errei o horário, comecei a palestra às 7h30 e aí depois de 15 minutos a Neuza gentilmente apareceu aqui e falou: mas estava agendado para as 18, para as 20 horas. Eu falei: puxa vida, realmente. Aí eu corri, cancelei e agora estou no horário certo. E por pouco não atraso ainda, viu, gente? Quase que eu começo uma hora adiantado 30 minutos, depois atrasado alguns. Mas deu certo e a gente vai desenvolver o assunto aqui com vocês. Boa noite de novo, né, Mauro? Mas é isso mesmo. Toda participação nossa aqui tem que ter alguma coisa assim para chamar a atenção. Mas é uma alegria e repito o que eu disse sozinho aqui no horário errado. É muito bacana ver um espaço como esse homenageando alguém como Caibar. Então, nossos parabéns, né, nossos votos aí de que sigam sempre em frente, divulgando a nossa doutrina, divulgando o Evangelho de Jesus e o nome deste nosso grande discípulo também, por que não dizer assim, de Allan Kardec, que foi Caibar Schutel. Bom, meus amigos, na noite de hoje nós falaremos aqui sobre o capítulo 14 do livro Boa Nova, capítulo intitulado A Lição a Nicodemos. E uma coisa que eu faço questão de destacar, sempre que eu vou falar sobre Boa Nova, é da oportunidade que nós temos de, neste livro, entrar em contato com os bastidores do Evangelho. Então, a passagem, por exemplo... A Neuza chegou aí. Obrigado, viu, Neuza? A passagem que a gente tem lá no Evangelho que fala desse diálogo de Jesus com Nicodemos, a gente tem uma informação muito bonita, né? Chega a ser bastante longa, todo aquele diálogo de Jesus com o doutor da lei, mas mesmo assim, a gente observa que aí vem Humberto de Campos e nos traz o que aconteceu antes e o que aconteceu depois daquele diálogo. E é claro, ele vai falar também desse diálogo até com uns detalhes a mais. E aí eu vou ler alguns trechos, outros eu só pego o pensamento e faço uma reflexão em cima, que é para não ficar também aí muito cansativo para vocês. Mas Humberto Campos ele começa dizendo que em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Então isso aqui é uma coisa natural. Jesus chegou falando algo que de certa forma contrariava alguns fariseus que eram ali extremamente apegados ao texto antigo. Paulo chega mais na frente, lá no seu apostolado, a nos chamar a atenção para termos cuidado com a letra que mata e nos apegarmos mais ao espírito que vivifica. Então os fariseus eles eram muito conhecidos pelo excesso de rigor no trato da lei, na interpretação. Vale lembrar, por exemplo, que Saulo de Tarso era um doutor da lei. Saulo de Tarso, quando ele começa a perseguir cristãos, um dos motivos era esse, né, de que supostamente os cristãos afrontavam os ensinos de Moisés, enfim, de alguns profetas. E o mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Este é um ponto interessante porque, assim, Jesus poderia ter pensado: já que esse pessoal aqui é muito apegado aos textos antigos, eu vou me acomodar a isso, vou ficar junto com eles aqui para não contrariá-los. Não, Jesus simplesmente fez o que tinha que ser feito, falou o que tinha que ser falado, sem se importar em como que os doutores da lei, como que os fariseus receberiam seus ensinamentos. O compromisso do mestre era com a verdade. E aí, claro que diante disso é natural que alguns aborrecimentos fossem criados. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando quem? Diz Humberto de Campos: os aflitos e os sofredores.
discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. Detalhe: as personalidades importantes temiam-no. Então veja, nesse parágrafo, Humberto de Campos já dá o tom da presença de Jesus naquela região. Admirado pelos aflitos, pelos pobres, pelos sofredores, que encontravam em Jesus um bálsamo, aquilo que lhes acalmava, aquilo que lhes trazia conforto, consolo, amparo. Já os poderosos da época temiam Jesus. E é interessante observar esse temor, porque Jesus não possuía cargo, não era alguém importante. Quem era Jesus? Filho de carpinteiro. Carpinteiro. Jesus não tinha riqueza, nasceu ali na manjedoura, filho de pais pobres, também sem poder. Jesus não tinha, vamos dizer assim, ele era alguém que não tinha poder, não tinha dinheiro, mas era alguém influente no meio dos poderosos, que acontece aqui na Terra, assim, a pessoa, ela mesma não tem dinheiro, não tem riqueza, mas ela tem o que a gente chama de contatos, a rede de relacionamentos. E aí um contato dela pode, não. Mas mesmo assim os poderosos temiam Jesus. Por quê? Certamente porque Jesus tinha essa coragem de confrontar as ideias. Te falaram que é para odiar? Não, eu quero que ame. É para revidar dando na mesma medida? Não, perdoe. Então Jesus confrontava isso, ele sempre propunha o amor. E para aquele povo, muito apegado à letra, eles queriam muitas vezes justiça. Não queriam saber muito dessa coisa de misericórdia, de amor, de perdão, de dar outra face quando tomar uma agressão em uma, de caminhar 2.000 léguas, se alguém, enfim, nos provocar a caminhar 1.000, essas coisas aquele povo não recebia de bom grado. E aí vai dizer que o profeta, Jesus, não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Engraçado, essa palavra temperar, ela é curiosa, porque ela vai dizer assim, olha, Jesus não fazia questão de pegar as suas verdades e dizer assim, opa, eu preciso dar uma ajustada nelas para ficar bem com todo mundo. Acontece isso. Entre nós, não com Jesus. A gente fala assim, mas esse negócio de desagradar aqui, se eu for falar de espiritismo nas redes sociais, e os meus amigos católicos, como é que eles vão me ver? E os meus amigos evangélicos? Se eu falar na reunião de família que eu preciso sair mais cedo, que eu tenho uma palestra espírita para ir, e aí? Como é que eles vão reagir? Então a gente começa, por conta das conveniências do mundo, a nos dar uma ajustada, Para quê? Para ficar de bem, para não ser criticado por ninguém, para todo mundo nos aplaudir, nos elogiar. E a gente não consegue, isso é impossível. É impossível agradar todo mundo. E Jesus desagradou. Tanto que foi crucificado, Essa é a prova máxima disso. E aí vai dizer então que, diante dessas falas de Jesus, era natural que houvesse discussões. Então, uns atacavam, outros às vezes não atacavam, mas não aceitavam as claridades do Evangelho. Outros se sentiam consolados, outros se sentiam até afrontados. Enfim, cada um reagia de uma forma, cada um tinha ali uma maneira de lidar com aquilo que Jesus trazia. Todavia, vai nos dizer Humberto de Campos, alguns espíritos, e está falando aqui não dos desencarnados, como a gente está acostumado quando ouve a palavra espíritos, está falando dos encarnados, acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes, adivinha? Dá vontade de fazer igual que os programas sensacionalistas, não sei nem se passa isso ainda, mas antigamente tinha,
No próximo bloco a gente conta quem é. No próximo episódio e fica sempre o suspense, né? Então, entre estes, adivinha quem estava? Nicodemos. E é interessante, porque eu não sei vocês, mas comigo acontecia assim antes de eu ler o Boa Nova. Eu tinha uma ideia de que Nicodemos era alguém que estava ali para cutucar Jesus, que era alguém indisposto a compreender, que perguntava aquilo só de pirraça mesmo. Mas não, olha o que Humberto Campos vai dizer. Entre esses figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, e fala que antes tomado de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Então não era alguém desinteressado, como acontecia muito com os fariseus, querendo só testar Jesus. Era alguém que tinha vivo interesse pelos elevados princípios do Mestre. E aí vai dizer mais que, numa noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou Jesus em particular. E o que é a dúvida de Nicodemos, então? Vai dizer para Jesus: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus. Isso aqui é importante. Ele reconhece a grandeza de Jesus. Ele reconhece que Jesus era um enviado de Deus, era um Messias. Sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Bom, o pessoal está falando que parou tudo. Como é que está aí para vocês a transmissão, gente? Aqui, pelo menos para mim, não está travado, está tudo ok. Depois, quem puder dar só mais um okzinho, ver se está tudo certo aí. Bom, a Neuza falou que está normal. Vamos prosseguir, então. Tenho empregado, repito, a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Gente, isso aqui é tão bacana, porque é o seguinte, ele fala, olha, eu interpreto a lei, sim, era a função dele, mas ele ali fala, olha, eu quero te ouvir, o que você tem para falar? O que você tem para nos oferecer? O mestre sorriu bondosamente. Eu acho interessante esses detalhes que Humberto Campos traz. E, gente, depois, quem não leu o livro Boa Nova, vale a pena ler. Quem já leu, fica sempre o convite para que faça uma releitura. E a gente fica atento a esses detalhes, porque, olha, o mestre sorriu. Não sei, mas é interessante a gente estar acostumado com essa imagem de Jesus, às vezes triste, pregado numa cruz, né, com o cara meio fechado. O mestre sorriu e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Eu acho interessante a palavrinha basta, porque ele poderia ter dito não importa. Jesus reconhece a importância da interpretação das leis. Ele só diz assim, não basta. Antes, isso aqui é fundamental, antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Gente, a gente às vezes fica preocupado, fala, mas Nicodemos não é possível. Tá, se esperava que Nicodemos soubesse disso, justamente por conhecer as leis. Mas ainda hoje, não é todo mundo que aceita essa ideia de reencarnação. Não é todo mundo que, de imediato, vai aceitar de bom grado que o progresso se dá através de sucessivas existências. E detalhe, muita gente fica com a dúvida que Nicodemos teve. Já me perguntaram. E a pessoa às vezes não sabe, a gente tem que tentar compreender o universo do outro. Talvez aquilo que é claríssimo para nós, para o outro é algo totalmente estranho.
E a gente tem parece uma necessidade de exigir que o outro... mas não é possível que você não conheça isso. É possível. Mas não é possível que você até hoje não tenha entendido a encarnação. É possível. Mas os filmes mostram, a novela mostra. Paciência, gente. Já me perguntaram uma vez. Mas como é que é esse negócio de nascer de novo? Se o homem é velho, grande, como é que vai entrar no ventre? Eu não sei de ninguém que voltou para o ventre. É uma dúvida que as pessoas têm e Nicodemos tinha na sua época. O Messias, aliás, ele vai perguntar: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Aí o Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Olha, aqui ele vai colocar algumas palavras diferentes daquilo que o próprio Evangelho nos destaca em relação ao nascer e renascer de novo. E aí, alguém coloca aqui da importante divulgação da doutrina espírita e esclarecimento. Sim, meus amigos. Só que é bom a gente lembrar... Pessoal, eu vou só mudar que o telefone está acabando a bateria. Deixa eu só mudar aqui o local que ele fica. Eu tive que mudar de telefone em cima da hora aqui, mas só um minutinho. Aí, agora deu. Eu sumi aqui, mas não é porque eu desencarnei, não. É um desaparecimento provisório. Esse esclarecimento que a doutrina espírita nos propõe, ele é algo que muita gente não faz nem ideia. Por mais que a doutrina espírita tenha a simpatia de muitos católicos, de alguns evangélicos, nem todos os evangélicos têm às vezes essa aversão aos ensinos espíritas. Tem evangélicos simpáticos aos ensinos. Talvez eles não falam, não confessam, não comentam, mas são simpáticos. Mas a reencarnação para muita gente ainda é algo extremamente difícil de ser compreendida. E aí o Messias então vai dizer: em verdade reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça, como eu já disse aqui, e renasça. Esse detalhe é importante porque eles interpretam essa parte, os católicos e evangélicos, como se esse renascimento fosse assim: basta arrepender, batizar, a gente respeita, mas discorda, e pronto, você batiza e a partir desse momento você é um homem novo. A partir desse momento você renasceu para a vida, para Jesus, para o céu, para Deus, enfim, aí depende da compreensão de cada um. Mas nós espíritas sabemos que não é simplesmente esse batismo. Quando se fala lá, e aqui vai dar mais detalhes depois, renascer da água e do espírito quer dizer renascer da matéria e do espírito. A água, Kardec chega a destacar no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela época simbolizava o que havia de mais material. E a gente precisa entender que não é só naquela época, ainda hoje, quando nós falamos que temos um corpo de carne e osso, na verdade é uma mentirazinha. Porque o nosso corpo ele é formado aí em torno de 70% de água, que é praticamente a mesma composição do nosso planeta, a superfície do nosso planeta, 70% dela é água. E se a gente for analisar, como Kardec vai dizer, que a vinculação do espírito ao corpo novo se dá na concepção, o momento da concepção em que o espermatozoide fecunda o óvulo e vai formando ali o embrião, aquele embrião ele é 100% água, podemos assim dizer. Então, sim, é necessário renascer da água, o embriãozinho é água, e do espírito que se vincula ao embrião, para que de renascimento em renascimento a gente cresça, progrida e consiga em algum momento, no meu caso vai demorar bastante, enxergar, penetrar, ver, enfim, o reino dos céus. Continua Jesus dizendo... primeiro, aí Nicodemos pergunta: como pode isso ser? Aí Jesus: és mestre em Israel, está lá no Evangelho algo nesse sentido, e ignoras estas coisas?
inquiriu Jesus como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba, porém precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se eu falando de coisas terrenas sentes dificuldades em compreendê-las, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. E aí, Nicodemos fica confundido, e a gente precisa entender essa confusão dele, e ele retira e fica Jesus, André e Tiago. E André e Tiago continuam indagando o mestre. Não obstante, vai dizer que Humberto de Campos, os seus conhecimentos também, olha, André e Tiago também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar, fundamente surpreendido. Aí André e Tiago é mais ou menos assim, Jesus, né? Não pega pesado com nós não, porque nós pelo menos não somos doutor da lei, né? Então explica melhor para nós aí como é que funciona, como a gente vai dizer aqui em Minas, esse trem de reencarnação. Porque quando a gente não entende alguma coisa, aqui em Minas é assim. Quando você não entende, você joga logo um trem, porque aí você vai... Então trem para nós aqui é comida, trem o coronavírus tem hora que vira trem. Tudo que você não sabe explicar, trem. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhes Jesus. As árvores, olha os exemplos que Jesus dá. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, por meio de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Olha, isso aqui é interessante. É o que eu disse lá atrás. Isso aqui não está no Evangelho. Isso aqui é Humberto de Campos. Então eu vejo o pessoal aqui elogiando o Humberto de Campos e tal. Faço uma prece hoje à noite. Obrigado, Humberto de Campos, por ter trazido esses detalhes pós aquilo que está descrito lá no Evangelho. E aí André sente uma nova compreensão. É Jesus falando de reencarnação. E aí ele pergunta, mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. É uma outra questão que a gente vê muito no próprio movimento espírita. Ah, mas por que nós não somos todos iguais? Se Deus é bom, por que a gente já não nasce tudo perfeito? E é um ponto interessante. E Jesus vai explicar. Acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Lembram da frase? O escândalo é necessário. Mas ai de quem provoque o escândalo. Ainda hoje, durante a pandemia, a gente observa o comportamento, seja de governantes, de pessoas, de ditos profissionais, né, que sejam médicos, enfim, autoridades, as mais diversas esferas, escalas, e países, e cidades, e estados, provocando escândalos na pandemia. A gente fica assim, pelo amor de Deus, como é que pode? 15 meses de pandemia, ainda não aprendemos a lidar com o vírus e tal. E Jesus fala, o escândalo é necessário. Mas ai de quem provoca o escândalo. Aqui ele vai dizer então isso. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência.
Então, outra frase que dá uma palestra. Céu e inferno não é um lugar. Céu e inferno está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós. Da mesma forma, o inferno. Tudo no seu simbolismo. O Papa João Paulo II, certa vez, eu acho que eu não estou lendo livros espíritas, ele disse mais ou menos isso. Céu e inferno são estados de consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste, mais perfeita e mais bela, ao espírito rebelde que estragou a primeira? Então é isso, não é que eventuais dificuldades que nós recebemos no corpo nessa encarnação sejam um castigo. Não, é simplesmente a lei funcionando. Como eu gosto de dizer, não dá para a gente fazer o mal e receber um prêmio. Então isso é importante a gente entender. Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão, depois as do fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Ah, William, quer dizer então que todo mundo que passa por uma grande dificuldade é alguém que está expiando, ou seja, de certa forma resgatando um erro do passado? Não. Claro, Allan Kardec vem desdobrar isso em várias questões, de que há espíritos que podem pedir dificuldades extras com a finalidade de progredirem mais depressa. E há outros que sim, a dificuldade lhes é imposta porque às vezes estão rebeldes e tal, então há uma imposição. E há outros que olham a dificuldade e falam, beleza, já que eu preciso dela, então eu vou. Então qual que é a dica que eu vou dar? Hashtag fica a dica. Não vamos ficar preocupados. Será que esse aqui está resgatando ou ele pediu para vir assim? Ah, será que aqueles que moram na favela, será que aqueles que passam por dificuldades, será que aqueles que, enfim, têm essa ou aquela limitação física, será que quem nasce na África? Não dá para saber. Eu acho que não dá para saber, até para a gente fazer a caridade, sem ficar preocupado se o outro merece, se o outro não merece. Olha, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito no nosso movimento espírita. Eu já ouvi companheiro dizendo assim, olha, a gente não deve ajudar quem mora na rua, porque se a pessoa mora na rua, coisa boa não fez. Nessa encarnação ou em outras. Então que ele sofra na rua. Que ele passe fome, que ele passe frio. Olha o tipo de pensamento dentro do movimento espírita. Ah, tá, a gente precisa compreender que nem todo mundo compreende, a gente tem que respeitar, dialogar, orientar, esclarecer, até porque certamente nós temos outras limitações. Então não, a gente não deve ficar julgando por que o outro está assim, não. Eu posso ajudar? Posso, então eu ajudo. Eu não posso ajudar, que façamos pelo menos uma prece ou que não atrapalhemos, né? Porque às vezes é assim, além de não ajudar, a gente ainda atrapalha. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, disse aqui Tiago. Mas observo que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Outra ideia que acontece muito. Ah, já que quem faz o mal precisará receber o mal, quando é que o mal vai sumir? Nunca, dizem alguns, né? Vai ficar eternamente um ciclo do mal. É daquele que destila ódio, de repente recebe de volta o ódio. E aí, se ele recebe de volta o ódio, ele devolve. E aí? Como é que isso para? Colocaram aqui, né? A projeção do olho por olho. E eu lembro da frase do Gandhi, né? Olho por olho, o mundo acabaria cego. Dente por dente, já não sei se é dele ou se é um complemento dos outros, e o mundo acabaria banguelo. Porque, de certa forma, todo mundo tem algo que seria pelo outro repreendido. E aí, Jesus vem de novo com a sua delicadeza e pergunta assim: dentro da lei de Moisés,
como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem com uma parte que é essa que eu não posso pular nenhuma palavra. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Deve ser bom levar um ralo de Jesus, né? Jesus, ele danava com os discípulos rindo, né? Fala: ei, Tiago, você tá igual Nicodemos. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Olha, razão, sentimento. Você está raciocinando, mas não está sentindo, Tiago. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, continua Jesus, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo. Ou seja, Jesus veio para mudar a visão que elas tinham. Jesus está mostrando: olha, você está só raciocinando, eu venho trazer o sentimento. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça com o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça. Coloco o amor acima da justiça do mundo. E tenho ensinado que só ele, o amor, cobre a multidão dos pecados. Nossa, Jesus é... Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. É a lógica, né? É a lógica, inclusive, da terra, da pena de morte. Eu fico pensando onde é que pararia a pena de morte. Ah, fulano matou. Qual que é a pena dele? Pena de morte. E quem vai matar ele merece o quê? Ah, não, mas é porque quem manda matar só está cumprindo a lei. Mas aquele que talvez matou, ele talvez estaria cumprindo uma lei interna sua, de justiça pessoal, de achar que, poxa, aquele ali mexeu com a minha esposa, mexeu com o meu marido. Qual que é a justiça que eu defino para ele? A morte. Então, talvez aquele que é um assassino está seguindo um padrão pessoal de justiça, e não a justiça dos homens, que sim, ela vem regular um certo funcionamento da sociedade. Agora, essas questões que envolvem a vida, só Deus. Nós não temos o direito de tirar a vida de outrem. Porque senão daríamos brecha para que outro nos tirasse a nossa, e aí não para nunca. Com a lei do amor, diz Jesus, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Lembra de Jesus? Pai nosso que estais no céu. Não é só pai de quem eu acho que é a pessoa boa. É pai de todo mundo. É pai do criminoso, pai da vítima, pai do assassino, pai do assassinado, pai do traidor, pai do traído. Pai de quem vota nesse político, pai de quem vota no outro político, pai de quem não votou em nenhum político, pai de todo mundo. Pai de quem torce para o Flamengo, de quem tem a gratíssima satisfação de torcer para o Vasco. Não é para qualquer um, gente. Torcer para o Vasco tem que ter mérito. Tem que ter um coração bom, tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Então, assim, é o pai de todo mundo. Basta que ambos, verdugo e vítima, sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo
e do sofrimento. Então, veja que interessante. Se ambos sentirem essa questão de irmandade, a gente não precisa mais nem do escândalo, nem do sofrimento. Porque nós teremos amado, e o amor cobre a multidão de pecados. Lembra? Quem muito amou, seus pecados foram perdoados. E a lei máxima é a lei do amor, está nos 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então olha que interessante. Então não é a dor que redime o homem, é o amor. A dor é apenas um instrumento para que o homem compreenda a necessidade e a beleza de amar. Então a dor não é o objetivo final, a dor talvez é só um meio para que nos conduza de fato ao amor. E aí conclui Humberto de Campos o seu capítulo. Agora ele fecha aqui uma parte e vai dizer assim: ante as elucidações do mestre, os 2 discípulos estavam maravilhados. Ah, mas faço ideia, né? Se a gente está aqui maravilhado lendo, imagina ouvindo. Eu fico com inveja do Humberto de Campos ter acesso a isso aqui, né? Deve ser sensacional. Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago, então, aproximou-se. Olha como é que Tiago é custoso. Tiago era mineiro, vai comendo pelas beiradas, assim, até conseguir o que queria. Ou às vezes não conseguir, né? Tiago aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. A ideia de Tiago: opa, rapaz, isso é tão bom isso aqui que você não tem como falar para a galera lá e falar para todo mundo, sobe no monte e fala para todo mundo reencarnação, que você vai ter que nascer de novo, que se você não amar você vai sofrer. Essa era a ideia de Tiago, né? Cá entre nós, bacana, o plano dele era interessante. Só que o mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou. Gente, quando Jesus vai interrogar, sai da frente, né? Será que não compreendeste? Ou seja, eu te falei tanto de coisa aqui agora. Você viu o que aconteceu com Nicodemos, com vocês, e será que você não compreendeu? Diz Jesus: pois, se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, detalhe agora, olha a nossa responsabilidade e a nossa oportunidade. Além disso, finaliza Jesus: mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Olha que bacana. Esclarecer e dilatar. Dilatar é o quê? Aumentar, ampliar. E é o que o Espiritismo vem fazer. Que ele não vem só resgatar o que Jesus diz, porque senão não precisaria. Ele vem ampliar. Guardai os meus mandamentos, está lá no Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai que vos envie o novo Consolador para que fique eternamente entre vós. Ele vos lembrará tudo o que eu houvera dito, porque sabia que os homens esqueceriam, e vos ensinará todas as coisas. Ou seja, Jesus não disse tudo. Portanto, aqui fica muito legal quando a gente escuta dilatar os meus ensinos. Porque há níveis de maturidade. A gente não fala a mesma coisa para uma criança, para um adolescente e para um adulto. A gente pode até falar a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Tentando adaptar a nossa fala, não que a gente vai distorcê-la, mas de acordo com o nível de compreensão de cada um. Jesus então estava diante de uma humanidade que não estava tão madura quanto agora. Da mesma forma que quando Moisés vem trazendo a primeira revelação, a humanidade não estava tão madura quanto estava na época de Jesus. Por isso é necessário a gente respeitar a época, o contexto de cada momento. Ah, então quer dizer que vai vir o quarto Consolador, a quarta revelação? Olha, acredito que não, porque baseado no que Kardec diz, o Espiritismo acompanha a ciência. Se a ciência provar
que a doutrina está errada em algum ponto, a gente abandona aquele ponto e segue a ciência. O que, pelo menos eu não tenho notícia que tenha acontecido. Mas pode ser que aconteça. Se acontecer, está tranquilo. Kardec resolveu a questão antes. Porque a doutrina é uma doutrina progressista. É uma doutrina que ela vai acompanhando o progresso, sem que para isso abra mão dos seus princípios. Porque os seus princípios se assentam na natureza. São leis naturais, não são leis kardecianas, não são leis de Leon Denis, nada, são leis naturais. E Humberto Campos fecha aqui dizendo no último parágrafo: eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. E assim Humberto de Campos fecha o seu capítulo e nos deixa aqui profundas reflexões. Eu repito, vale a pena depois dar uma passadinha, dar uma lida quem não leu, quem já leu, reler, refletir, meditar, porque a gente vai passando aqui e sempre surgem novas reflexões, novas indagações. E aí a gente precisa compreender que a reencarnação de fato é uma lei. Eu estou vendo aqui, né, a Flávia colocando que é difícil abordar o assunto com aqueles que não creem, e a gente precisa entender e respeitar. Talvez eles estão num momento que não querem acreditar, não têm condição de acreditar, e talvez eles estejam praticando a lei de amor, mesmo não acreditando na reencarnação. Reencarnação, é bom que se diga, não é uma invenção do Espiritismo, como a gente mostra desde o Evangelho, ela está lá falada por Jesus. No Velho Testamento, vamos encontrar diversas passagens falando dela. Em todos os livros considerados sagrados, de todas as religiões, a reencarnação lá está. Mas mais do que isso, a reencarnação ela foi estudada, de certa forma, com critérios, se a gente pode assim dizer, científicos, por homens que nem espíritas são. Eu posso pegar aqui como exemplo estes dois livros aqui de Ian Stevenson. Ian Stevenson, 20 casos de reencarnação. Ian Stevenson não era espírita, já desencarnou e deixou um discípulo seu chamado Jim Tucker. E nós temos também esse aqui, Casos Europeus de Reencarnação. E nós temos várias outras obras tratando do assunto. Então, meus amigos, a gente tem que compreender. Tudo bem, essas pessoas às vezes, uma hora ou outra, vão querer saber, vão querer entender. O importante é que a gente compreenda essa magnífica lei da reencarnação, que está vinculada à lei de causa e efeito, à lei de progresso, e é sempre uma bênção a gente ter essa oportunidade de recomeçar, de olhar para trás e falar, puxa vida, como eu não aproveitei bem a minha juventude, no sentido de dar uma contribuição maior para a humanidade naquele período em que a gente está cheio de energia, cheio de disposição. Mas fique tranquilo, você terá outras juventudes para passar. Então, se a gente às vezes olha com esse olhar assim, mas o mundo está muito difícil, fiquemos tranquilos, nós reencarnaremos em mundos melhores, ou voltaremos para a Terra em melhores condições. Então a reencarnação ela amplia a tal ponto a nossa vida que é impressionante como é que a gente vai tendo forças para superar as dificuldades, os obstáculos, buscando consolo e esclarecimento, porque ao mesmo tempo é bonito a gente compreender que aquele nosso ente querido, que às vezes teve uma vida um pouco desregrada aqui na Terra, terá novas oportunidades, em que nós não apenas nos encontraremos em outras existências no mundo espiritual, como poderemos voltar a este palco da Terra em posições diferentes. Agora aquele que era pai vem na condição de filho, enfim, o marido e mulher vem na condição diferente, agora muda. Aqui em casa nós fizemos um combinado, eu e minha esposa nas próximas 5 encarnações vamos voltar junto ainda. Coitada, ela gosta de sofrer, gente. Mas enfim, eu acho que a reencarnação, além de tudo, ela dá uma outra beleza para a vida. E a gente precisa aproveitar essa beleza e tentar
trazer isso para a nossa vida aqui, no agora, tentando aproveitar isso, transformando-nos moralmente, porque este é o grande papel do Espiritismo. É a gente sair dessa encarnação melhor do que quando nela entramos. Se a gente fizer isso, teremos cumprido a nossa tarefa, a nossa missão. Nossa missão é essa, é sair melhor. Eu espero que a gente esteja conseguindo. Meus amigos, eu agradeço demais pelo convite que o Mauro me fez. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, trazendo as nossas reflexões. Eu faço o estudo do livro Boa Nova, sempre de forma sequenciada nas casas que me convidam e que deixam o tema livre. E aí eu baixo essa palestra aqui, por exemplo, hoje, coloco no meu canal do YouTube William Jacob Reflexões Espíritas e lá eu organizo na playlist até que eu consiga concluir o estudo dos 30 capítulos. É um desafio que eu coloquei na pandemia, já publiquei vários, esse aqui vai ser publicado lá também em breve. Quem quiser acompanhar os estudos anteriores, e claro, os que eu farei depois desse, fica o convite, William Jacob Reflexões Espíritas. E lá nós temos muitas coisas de Leon Denis, que eu sou apaixonado por Leon Denis. Enfim, tem lá mais de 300 vídeos que eu fiz, todos eles nesta pandemia. O canal começou durante a pandemia. Eu espero que vocês possam ir lá e aproveitar alguma coisa. No mais, fica meu agradecimento. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos auxilie. A pandemia está aí. É bom sempre lembrar, se puder ficar em casa, fica. Se tiver que sair, se proteja, proteja quem está perto de você, para a gente atravessar esse período dificílimo que é a humanidade e que a gente saia dele maiores, moralmente e espiritualmente, seguindo aí a vida em frente. Fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe sempre. Gratidão.